Você sabe como se proteger do vitimismo narcisista? Você conhece alguém que tenha essa atitude de vitimista? Então presta atenção que no vídeo de hoje eu vou falar sobre este assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um vídeo do canal Aconselhando Vida. Muito bem. Talvez você já tenha até ouvido falar da seguinte frase: fulano se faz de vitimista. Ou você é muito vitimista. Pessoas vitimistas são aquelas que não querem enfrentar a vida da forma como ela é. Que vive em sua zona de conforto e não quer sair dessa posição e não quer que as pessoas vejam que eles estão dentro de uma bolha, né, em volta das pessoas. E enquanto houver pessoas que possam lhe oferecer aquilo que eles precisam, que eles querem, que eles desejam, alguém da família, algum amigo, eles sempre vão estar servindo a esse vitimista e, consequentemente, ele vai permanecer na sua zona de conforto. O vitimista não quer servir, ele não quer ajudar nem a si mesmo, ele não ajuda ninguém. As pessoas vitimistas, elas tendem a se colocar sempre no estado de coitadinhos, a quererem despertar a dó, a pena das pessoas que estão em sua volta. Para o indivíduo narcisista, tem diferentes nuances nessa condição. Há, por exemplo, aqueles que é um narcisista, que é uma mãe narcisista, e que ela se coloca sempre na condição de injustiçada. Eu faço tudo pelos meus filhos, eu faço tudo por eles, e eu me doei, eu me dei completamente, muitas vezes eu deixei de buscar as coisas para mim, para oferecer o melhor para meus filhos, e eles não me compreendem. Ela se coloca como se fosse uma heroína. E tem aqueles narcisistas que se mostram como um gênio incompreendido. Eu fiz muita coisa, o mundo não compreende o que eu fui, o que eu fiz. Isso a gente vê principalmente nos artistas. Eles dizem: olha, eu fiz muita coisa, mas eu fui muito incompreendido. As pessoas não compreendem o meu talento. E por isso eles não me chamam para uma peça, uma peça teatral, para uma novela, para um filme, porque eles não compreendem. Mas uma coisa, eu tenho a consciência tranquila, eu não me vendi, eu não me entreguei, eu amo a minha profissão, eu honro a minha profissão. E tem um vitimista que é aquele injustiçado, aquele que ataca todo mundo porque acha que todo mundo é o seu inimigo. Todo mundo quer passar a perna nele, quer passar a perna nela, quer enganá-la, quer roubar, quer fazer com que ela perca tudo o que ela conquistou. É uma vítima da sociedade. Lembrando uma coisa importante: há uma diferença muito grande entre ser vítima e ser vitimista. A vítima é aquela que foi alvo de um abuso, que foi alvo de um engano, que foi alvo de uma trapaça, que é muitas vezes agredida, maltratada. Essa sim é uma vítima. O vitimismo ou a vitimista é aquela pessoa, seja homem ou mulher,
que reclama de tudo na sua vida. Nada vai bem na sua vida. E tudo é culpa dos outros. E sente-se cada vez mais drenado na sua condição, na perspectiva de que no futuro alguém vá ajudá-la de alguma forma. Mas ela não tem perspectiva de futuro. Ela vive para reclamar. Ela vive para sugar aquilo que as outras pessoas têm através de um comportamento vitimista, não é? Que é isso que nós estamos falando, se colocando como uma pessoa sofredora e injustiçada. O vitimista não percebe que ele tem esse problema. E essa é a pior parte. Porque o vitimista narcisista são as piores pessoas para se conviver. São as piores pessoas. Porque elas são diferentes. Elas não são pessoas normais de se conviver. Aliás, o vitimista narcisista, embora seja um dos piores, eles são muito diferentes na sua colocação. E o vitimista narcisista é um termo muitas vezes usado para uma postura. Não é uma ramificação da doença. É bom lembrar disso. Geralmente elas têm uma forma muito educada de tratar as pessoas. Elas tratam bem a pessoa, elas tratam bem aquelas pessoas que convivem com ela, que faz o que elas querem, que faz aquilo que elas desejam. Nós vemos muito isso no relacionamento afetivo, entre os cônjuges, principalmente quando ela pede alguma coisa e você faz, quando ela chama você para algum canto e você vai, quando ela pede a você alguma coisa e você dá, quando ela sugere alguma coisa e você aceita, quando ela manda você fazer alguma coisa ou ele manda fazer alguma coisa e você faz. Esse tipo de comportamento é muito cômodo para o vitimista narcisista, porque aí ele vai verdadeiramente gostar de você, vai se tornar uma pessoa amável, vai continuar sendo aquela pessoa apaixonante. Lembrando que isso não é sinônimo de amor. Mas, pastor, o narcisista consegue amar? Não, amar ele não consegue. Mas se apaixonar, ele consegue sim, porque a paixão é algo passageiro. Então, para o narcisista, se apaixonar é muito fácil. E ele se apaixona quase que todos os dias, toda semana, por aquela pessoa que é a vítima ou por outra pessoa. Mas o importante é que ele se apaixona. Ele é um ser constantemente apaixonado. Mas amar tem muita diferença. Então, ele não ama, na realidade, nem ele mesmo. Então, lembrando disso. Então, no momento em que você faz as vontades dele, ele está lhe amando. Amando naquele sentido. Mas se você deixar de fazer a sua vontade, se você começar a contestar os seus pedidos, as suas sugestões, ele vai ficar diferente com você. Ele tem raiva de quem o enfrenta. E um detalhe importante, todo narcisista, seja homem, seja mulher, eles têm uma facilidade de desapego impressionante. Se ele, numa semana, ele diz, olha, eu lhe amo, e aquela paixão toda, e é verdadeira a paixão, mas também quando ele diz, eu não quero mais, se acabou, não lhe amo, nem espere reconciliação, porque esse amor é muito fácil de desapegar. Eles se desapegam das pessoas com uma facilidade incrível. E você diz, como é que essa pessoa estava tão apaixonada um dia desse e agora já está tão diferente? É assim que funciona. É assim que eles lidam com a vida.
Então ele vai passar a falar com grosseria com a pessoa. Ele fala com desrespeito com aquela pessoa. Então, se você voltar a fazer o que ele quer, ou o que ela quer, as coisas voltam ao normal. Mas se você resistir às agressões, se você mudar a sua posição de coitadinho, de aceitar tudo, e se colocar como resistente a ele, aí ele vai fazer o quê? Ele vai tentar agredir, verbalmente, né, de início. Mas se você continuar insistindo, aí ele vai mudar de tática. E a tática que ele vai usar é o vitimismo. Aí ele vai dizer, ninguém gosta de mim mesmo, eu estou sozinho na vida, eu sou uma pessoa desfavorecida, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor, é aquela coisa toda. E você conhece muita gente assim, quem sabe você já convive com pessoas desse jeito. Mas é importante lembrar o seguinte, a ideia de se colocar na posição em que você se submete à vontade do narcisista é uma posição muito ingrata e não vai terminar bem. Então, o que é que acontece na vitimização do narcisista? Essa parte é interessante porque o narcisista ou a narcisista, essa pessoa narcisista, diz que não entende por que é que aquela pessoa faz isso com ela. Porque ela é uma pessoa tão boa. Ela abdicou de tanta coisa. Ela abdicou de uma carreira para cuidar dos filhos. Ela abdicou de uma carreira para viver com o marido. Ela trabalhou enquanto o marido estava desempregado. Ou ele deixou de um sonho de viajar para o exterior para casar com aquela mulher que dizia ser apaixonada por ele. E porque ele era uma pessoa maravilhosa e as pessoas não compreendem isso. Sabe por que eles fazem isso? Eles fazem isso. É simplesmente para que você veja ele como uma pessoa heróica. E essa pessoa, na realidade, ele quer apenas mostrar a você que ele é uma pessoa boa e você é uma pessoa injusta, ingrata, que você é uma pessoa que não merece a atenção dele. Então, como você tem empatia que ele não tem, como você é uma pessoa que se autoanalisa, você acha que foi dura demais com ele. Você acha que foi duro demais com ela. E aí você passa a pedir desculpas. Você passa muitas vezes a pedir perdão. Não é assim que acontece no seu relacionamento? Olha, preste atenção. O narcisista, ele se vitimiza não é porque ele quer ser uma pessoa melhor. Não. Ele se vitimiza para permanecer no controle. Então, quando você aceita essas condições que ele oferece, então a situação se torna cada vez pior. E aí fica mais difícil de você sair dessa clausura, dessa cadeia, desse calabouço que ele te coloca. E é por isso que eu tive que criar um curso para ajudar pessoas a fazerem essa transição, a saírem desse buraco e voltarem a ter uma vida normal.
Esse curso já foi testado e aprovado em muitos de nossos encontros, em que eu tenho recebido pessoas no aconselhamento para ajudá-las, e eu aplico essas táticas que faço nesse curso e tenho, graças a Deus, alcançado muitas vitórias. E eu quero passar para você parte do que eu estou colocando aqui nestes vídeos do nosso canal. São partes que nós colocamos também lá na terapia que nós fazemos com os nossos amigos, com os nossos ouvintes, com as pessoas que nos procuram, né? Com os nossos pacientes. Então, se você permanece sob a guarda desse indivíduo, fica muito difícil de você sair depois. Porque no dia que você for confrontar a ideia de que ele está sendo uma pessoa muitas vezes injusta ou agressiva, ele vai usar a vitimização. Como é que acontece isso, pastor? Olha, ele vai chorar, ele vai distorcer aquilo que você disse, ele vai mentir para explicar o inexplicável, ele vai inventar uma história, né? Ele inventa história. E o pior é que ele acredita piamente na história que ele inventa. E ele se faz de coitadinho. Ele olha para você com aquele olhar do gatinho do Shrek, para que você não resista à fofura e que você não o deixe. Mas é tudo mentira. Tudo mentira. É tudo uma armação, é uma máscara que ele usa para enganar as pessoas. E como isso, ele deve acabar ganhando, né? Porque você é empática, você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa boa, e ele ganha aquilo que ele deseja, que é permanecer no controle da relação. Olha, para resolver essa questão, só você se despertando, só você acordando para a sua situação. Mas como eu vou fazer isso, pastor? Conhecimento é poder. Eu já disse isso aqui em outros vídeos, volto a dizer. Aqui você está descobrindo alguns pontos importantes que você deve tratar. Talvez coisas que você não sabia antes. A terapia cognitiva comportamental, que é um dos métodos utilizados por nós na nossa terapia, nas nossas sessões, ajuda você a entender, a tomar novos rumos na sua vida, a procurar uma nova reinterpretação dos fatos, né? Ressignificar a sua história. E assim sendo, sempre nós recomendamos: procure um profissional, seja psicólogo, psiquiatra, dependendo da condição, para você que é vítima. Porque o narcisista em si, ele não procura, ele não quer e ele não acha que precisa. Então, saia dessa situação. E se você precisa de ajuda, estamos aqui. Nós ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.